aí, gente, beleza? Como vocês estão? Espero que estejam bem. Estou aparecendo aqui hoje para falar com vocês um pouquinho sobre as minhas leituras do mês de julho e, assim como em junho, o mês de julho continuou sendo um mês de muitas decepções. Como eu já disse para vocês no último vídeo, eu tô numa fase meio difícil para leituras, onde eu não tô gostando de muita coisa. Então tá osso, na verdade. E o mês de julho não foi diferente, então eu li vários livros. Na verdade, eu consegui manter minha média, que tá sendo aí nos últimos meses, de 7 livros no mês. Então, a maioria deles acabou que eu achei bem ok, não foi nada assim muito legal. Também não teve nada muito ruim, mas vamos lá, vou falar um por um deles aqui com vocês. Mas antes da gente começar, vou pedir para você já deixar um curtir aí no vídeo, que me ajuda demais, se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito e considere também se tornar um membro do Clube VIP e ser um apoiador lá no Catarse, que você recebe diversas vantagens e me ajuda muito, muito mesmo. Então, bora lá? Como sempre, eu vou fazer por ordem de leitura, e esse mês é legal porque a gente já vai começar com polêmica, porque o primeiro livro que eu li no mês de julho foi O Castelo Animado, da Diana Wynne Jones, acho que assim se fala o nome dela. E já vou adiantar, né, que eu não gostei muito desse livro aqui. Eu sei que todo mundo ama, mas realmente ele não funcionou muito bem pra mim. Esse aqui foi um dos escolhidos lá pelo pessoal do Clube VIP para eu ler esse ano, então tá na minha meta de 24 livros para esse ano. E eu vou deixar o vídeo aqui em cima se você não viu. E, infelizmente, essa também foi a minha primeira decepção maior, assim, entre aqueles livros escolhidos por eles. Mas vamos lá, com calma. Primeiro vamos começar falando sobre o que é essa história aqui, né? Esse livro aqui, ele é uma fantasia que eu considero de absurdo, então eu chamo assim, né? Não sei se essa é a nomenclatura correta, mas é aquele tipo de fantasia onde nada faz muito sentido. É uma coisa que as coisas simplesmente existem e você aceite ou não, então não tem explicação, as coisas simplesmente são, tá? É uma coisa que realmente não funciona muito bem comigo já, então não me surpreendeu não ter gostado tanto assim. E esse livro aqui, ele é muito famoso, né? Ele tem inclusive um filme pelo aquele estúdio super famoso, estúdio Ghibli, que não sei, gente, filme realmente não é comigo. E eu não tinha assistido antes, então eu peguei às cegas mesmo, eu só sabia que todo mundo falava maravilhas desse livro aqui. E aqui a gente tem a Sophie, que é uma jovem que trabalha numa loja de chapéus. Chapéus? Chapéus? Não sei, com a madrasta dela e as duas irmãs. E elas estão numa idade ali entre 15 e 20 anos, pelo que eu entendi. Só que a madrasta dela tá passando por uma situação meio complicada, então as irmãs dela acabam sendo enviadas para serem aprendizes de outros ofícios para elas poderem serem criadas por outras pessoas também, enfim. E a Sophie é a única que fica, então ela é a mais velha e ela fica nessa loja de chapéus porque ela realmente gosta de fazer chapéus. Só que um belo dia acontece de uma bruxa entrar nessa loja e, por engano, ela acaba transformando a Sophie em uma velha de mais de 90 anos. Então, a Sophie, que no momento ali tem, vamos dizer, 18 anos, do nada tem 95. E ela fica com muita vergonha, ela não sabe como lidar com isso e ela acaba fugindo ali de casa e saindo andar a ermo aí por aí pelo mundo para tentar resolver a situação dela. Ela acaba chegando, então, na porta de trás desse castelo animado, que é um castelo onde vive um bruxo que tem uma fama muito ruim na cidade, onde dizem que ele conquista as meninas e acaba quebrando o coração delas, alguma coisa desse tipo. Então ela bate lá na porta dele, ela resolve que ela vai entrar e ela decide ficar lá, então ela começa a fazer faxina nesse castelo. E o castelo, como já dito aqui, ele é animado, né? Então ele se move, ele sai, ele muda de lugar. Ele tem várias portas onde cada uma sai em um lugar diferente, então ele tem acesso a muitos mundos diferentes também. E isso é uma parte até que legal desse livro aqui, vou falar a verdade. Mas o que aconteceu aqui pra mim que não funcionou é que eu achei um livro muito lento. Eu não consegui me apegar à Sophie, eu achei ela chata em vários momentos. E, sei lá, muito permissiva também. Tipo, a mulher transforma ela em uma velha e ela fala: ah, ok, agora eu sou velha. Olha só como 10 minutos atrás eu achava que tinha a vida toda pela frente e agora não tenho mais, sabe? Tipo,
Amiga, oi, né? Então é bem legal, assim, o mundo criado eu acho interessante até, apesar de, como eu falei, esse negócio de fantasia de absurdo não dá muito certo comigo, as coisas simplesmente são jogadas aqui e é isso, e existe, tá? Então. Mas na verdade eu acabei dando 3 estrelas pra esse livro aqui. Eu não vou dizer que eu odiei, porque eu não odiei, eu só realmente não consegui me apegar, sabe? Eu não me conquistou, não deu certo, acabou que eu achei chatinho, achei lento. O personagem que eu mais gostei aqui é o Calcifer, acho que é Calcifer o nome dele, que é o demônio do fogo do castelo. Ele é muito divertido, muito engraçadinho. O espantalho é legal também, apesar de a Sophie passar uns perrengues com ele aí. Então, assim, não foi uma leitura horrível? Não, mas também não foi uma leitura tanto que eu esperava. Acho que por tanto ver as pessoas falarem tão bem desse livro aqui, eu esperava muito mais. Talvez até o problema tenha sido exatamente esse. E aí, quando eu terminei de ler o livro, eu falei, agora eu vou ver o filme, né? Que é tão famoso assim. E foi muito pior. Então, perto do filme, eu achei o livro maravilhoso, porque o filme eu achei chato, mais chato, que eu não consegui nem terminar. E não tem absolutamente nada a ver com o livro, tá, gente? Não tem nada a ver. A história é totalmente diferente. Só ali alguns nomes de personagens, o iniciozinho ali tem um pouquinho a ver, mas depois a história assim diverge de uma maneira que realmente não entendi por que que falam que isso aqui foi adaptado naquele filme, porque não foi, tá? Então é isso. Não me odeiem, o livro é ok, tá? Tá tudo certo. E eu perdoo vocês por terem amado. Depois disso, eu li Cordialmente Cruel, da Maureen Johnson, que é o primeiro livro de uma trilogia. E esse livro aqui também não foi tudo o que eu esperava. Mas aqui a gente tem um livro que se passa em 2 tempos, então acontece todo numa academia, numa escola, onde que é meio isolada, uma escola para superdotados, tá? Muita gente muito inteligente, criada por um homem muito inteligente, aliás, e foi criada mais ou menos nos anos de 1920. Só que logo depois da criação dessa escola aconteceu um assassinato ali, a mulher e a filha dele acabam sendo sequestradas e a mulher dele acaba sendo assassinada e a filha dele desaparece. Então a gente tem aqui um mistério, né, onde esse assassinato nunca foi desvendado e a gente tem também a história que se passa nos dias atuais. Então, onde esse instituto continua aberto e a Steve, que é uma menina de mais ou menos 16, 17 anos, eu acho, ela vai parar, ela é chamada então para estudar, é uma escola onde você vai, quando você é convidado, você não paga para estudar nesse local, mas você tem que ter algumas habilidades especiais, então cada aluno ali tem uma habilidade diferente em alguma determinada área, e no caso da Steve, ela é aficionada por suspenses e por investigação, o sonho dela é ser detetive, e ela é chamada para estudar então nessa escola, e ela vai determinada a descobrir o que realmente aconteceu nesse crime aí de 1920 e poucos, e até hoje não foi solucionado. Então, aqui a gente tem um livro que ele é bastante, aliás, eu me interessei nesse livro porque ele é bastante no estilo Um de Nós Está Mentindo, né? Que é esses thrillers barra drama, suspense, jovem adulto, né? Então, é uma coisa que eu gosto bastante, geralmente. Onde Nós Está Mentindo é um dos meus livros favoritos, então funciona muito bem comigo. Mas, como eu já disse, eu tô numa fase meio ruim para leituras, e esse aqui também foi um livro que eu não gostei tanto assim. Eu não odiei também, eu acho que eu dei 4 estrelas, mas eu achei bem assim, qualquer coisa, sabe? Não me convenceu tanto também. Mas foi legal, tá? É uma leitura divertida. A Steve é legal até assim, né? Porque é uma adolescente fazendo adolescentice. E os amigos dela ali também, que ela conhece dentro da escola, são bastante interessantes. A gente vai ter aqui nos anos atuais também um outro crime acontecendo, então ela vai tentar descobrir também a relação entre esses dois crimes, que aparentemente tem tudo a ver, porque o primeiro crime foi assinado por uma carta anônima, escrito por esse pessoa aqui que é o Cordialmente Cruel. E aí isso acontece de novo em 2015, 2020, não sei. Mas, né, como que assim, 100 anos depois, a mesma pessoa está cometendo outro crime na escola, então tem esse mistério aí. Mas, na verdade, aqui,
como é uma trilogia, né? Pelo menos nesse primeiro livro, os primeiros 60% desse livro aqui são totalmente introdutórios, tá? Não acontece muita coisa, é só a gente conhecendo a Steve, conhecendo a escola, as aulas. Demora para acontecer alguma coisa, demora muito tempo. E uma coisa que me deixa fula da vida em qualquer livro é que esse livro aqui, ele termina no meio de uma cena, tá, gente? Então, é quase impossível, eu não sei como que eu consegui fazer isso, mas é quase impossível você terminar de ler esse livro aqui e não pegar o próximo, porque é literalmente no meio da cena, tá? Então, isso é uma coisa que me irrita. Eu não gosto quando os livros fazem isso. Então, a gente não tem explicação de nada aqui, a gente não tem resposta quase nenhuma aqui. E isso é uma coisa que me incomodou bastante, porque, né, a gente quer respostas, pelo menos alguma coisa tinha que ter sido entregue aqui nesse livro. Mas não foi, continua um mistério, não sei o que esperar. Vou continuar, porque eu estou curiosa, mas, sinceramente, meio que desanimei com esse plot que não é plot aí do final não ser fechado, né? Ser um final bastante aberto para a continuação. Então, é isso. Depois disso, eu mudei muito o meu foco de leitura e eu fui ler Persepolis, da Marjane Satrapi, que é, na verdade, uma graphic novel, tá? E ela é autobiográfica, então é uma graphic novel de não ficção. E ela conta a vida da Marjane, então, desde que ela tem 10 anos de idade, e foi quando ela é iraniana e ela morava, então, no Irã, e foi quando houve uma revolução por lá no Irã que mudou muitas coisas lá para o outro regime xiita, muito radical, coisa que não era tanto assim antes desse ano. E é uma situação muito, muito complicada que ela vive aqui. Então, inclusive, por exemplo, ela era uma criança de 10 anos que começou a ser obrigada a usar véu e negar coisas que ela acreditava e tentar aceitar outras coisas que para ela não eram muito reais. Então, é uma situação bem difícil que ela passa aqui, os pais dela também, é uma revolução muito violenta, muito sangrenta. E eu, como uma pessoa que não curte muito história e coisas assim, não tinha muita noção. Foi muito bom para conhecer, aliás, essa outra realidade aqui, né, que não é a nossa. E é bem interessante, a Marjane, então, ela conta a vida dela desde os 10 anos até a idade adulta, inclusive o tempo que ela sai do Irã, vai morar fora sozinha, justamente para fugir dessa revolução, dessa guerra que está acontecendo ali, né? Então, é uma situação muito complicada, é uma graphic novel que não é leve, tá? É uma graphic novel pesada, tem muitas reflexões. Como eu disse, é não ficção, então não tem muito o que contar mais sobre aqui, né? É a vida dela e muitas partes não foram tão legais assim. E vale muito a pena a leitura, é uma leitura muito edificante, eu diria, e acrescenta, assim, muita coisa de culturas diferentes pra gente. Então, inclusive por ela ter esse choque, né, de uma realidade tão diferente, que foi sair ali do Irã, eu acho que ela vai morar, se eu não me engano, é na Suíça, por alguns anos, ali no final da escola dela, dos anos escolares. Ela passa por situações muito difíceis também. Então, assim, eu gostei bastante dessa leitura, foi muito interessante e recomendo demais para quem gosta. É uma graphic novel realmente muito poderosa e eu entendo porque que está se tornando aí um clássico, porque é realmente bem legal. Depois disso, eu li Fique Comigo, do Harlan Coben, que foi a leitura do mês lá do Clube VIP. Então, lá também temos leitura conjunta, se torne um membro, venha participar com a gente. Então, o link tá aqui na descrição. E esse daqui foi mais um livro que, para mim, não cheirou nem fedeu, infelizmente. Acho que foi o primeiro livro do Harlan que eu leio. Eu já li, acho que uns 5 ou 6 livros dele agora, contando com esse. E não me agradou tanto assim. Mas foi um livro legal, tá? Eu só achei que ele foi um pouco mais parado que os livros dele normalmente. Como eu disse, não sei se o problema estava sendo eu ou se nesse caso realmente é o livro também. Se você já leu, me conta aí o que você achou. Mas aqui a gente tem, acompanhando o ponto de vista de 3 personagens diferentes, então a gente tem capítulos intercalados entre eles. São 3 personagens que estão relacionados, tá? Mas que já estiveram, na verdade, nos dias atuais, nem tanto assim. Mas a história deles vai acabar se cruzando novamente. Que é um detetive, que é o detetive
Brumi, que ele é investigador de um caso que aconteceu 17 anos atrás, que nunca foi solucionado, ele nunca encontrou um corpo, nunca encontrou o que aconteceu com essa vítima aí, ou essa pessoa envolvida nesse crime. E ele é muito frustrado por causa disso, porque ele tem certeza que tem muito mais coisa por trás desse acontecido do que realmente foi encontrado. Então, ele é aficionado por isso. A gente tem também aqui a Megan. A Megan, ela é uma mulher que tinha uma vida totalmente diferente e por causa desse acontecido, aliás, que o detetive investiga aí há 17 anos, ela acabou fugindo, tendo que fugir, sumir e assumir outra identidade e mudou de vida. Enfim, hoje em dia ela é uma pessoa totalmente diferente, tem uma família, tem filhos, então a vida dela mudou muito. E a gente tem também aqui um fotógrafo que também tem relação aí, então, com esse caso que aconteceu há 17 anos atrás. E finalmente aqui, 17 anos depois, então, um novo caso acontece. E aparentemente não tem nada a ver com esse outro caso, mas o detetive ele invoca que sim, tem a ver, e ele vai descobrir, e enfim, a gente parte daí. Eu não vou falar muito mais sobre a história, porque, né, é um suspense, então qualquer coisa que eu fale demais pode estragar a experiência. Inclusive, isso aconteceu comigo, porque eu vi uma pessoa comentando algo do tipo assim, ah, esse livro é de tal coisa. E eu não sabia que era de tal coisa, e essa tal coisa a gente só descobre mais pro final, então, pra mim, acho que a pessoa não percebeu, mas pra mim foi um super spoiler, então meio que estragou minha experiência aqui também. E como eu disse, foi um livro mais lento do Harlan, assim, eu demorei também pra me apegar, demorei pra me interessar por o que estava acontecendo na história. Mas foi legal, assim, pro final. Achei que os plot twists são interessantes até. Meio que me enganou, porque aqui no início eu já tinha certeza o que era o caso, né? O que tinha a ver. Aí chegou, eu tinha uma opção e outra mais ou menos assim. Aí chegou ali pro final. Eu falei, nossa, era a minha segunda opção, né? Me enganou, não foi o que era aconteceu. Aí aconteceu o plot twist de novo e na verdade era realmente a minha primeira opção. Então não me surpreendeu tanto assim, mas foi legal esse monte de plot aí. Mas realmente eu acho que talvez esse spoiler que eu tenha recebido estragou bastante minha experiência. Então eu não vou dar o spoiler para vocês, né? Mas me conta aí se você que já leu esse livro também acha que é um livro mais lento dele. E esse livro também tem uma série adaptada na Netflix que eu comecei a ver, mas só vi o primeiro episódio, então não sou capaz de opinar. Depois disso, eu fui para outra coisa totalmente diferente do meu normal, que foi o livro Nós e as Estrelas, da Kelsey Oseid, que é um livro de não ficção informativo. Esse livro aqui a gente tem um explicativo sobre astronomia, tá? É uma edição super diferentona da Dark Side. Eu me interessei justamente por causa dessa capa, né, que é maravilhosa, a edição tá muito bonita. E porque eu achava que eu gostava de astronomia também, enfim. Mas é bem informativo mesmo, bem básico, tá? Pra quem não tem muita noção de astronomia, assim como eu. Então tem coisas sobre a Lua, sobre constelações, Via Láctea, todas as constelações, aliás, os planetas. É muito linda a edição, mas infelizmente eu descobri que eu tô cagando pra astronomia, não liguei muito para as informações aqui contidas, então descobri que astronomia não é minha praia, tá? Mas o livro é legal, para quem gosta, recomendo muito e a edição tá maravilhosa. Depois eu li Recursão, do Blake Crouch, que é o primeiro livro que eu leio desse autor aqui, que tá bem famoso aí no mundo da ficção científica, né? E esse aqui também foi escolhido lá pelos VIPs no início do ano, então é outro daquela lista de 24 livros para ler. E eu gostei até desse livro aqui, apesar de, sinceramente, eu também estava esperando um pouco mais dele. Esse livro, ele é até um pouco difícil de explicar o que acontece aqui, porque é uma ficção científica realmente muito, muito maluca, tá? E tem a ver aí com memórias e falsas memórias também. Então a gente tem aqui o ponto de vista de dois personagens diferentes. Eu, como disse, não vou explicar muita coisa, porque acho que também estraga um pouquinho a experiência a gente entrar nesse livro sabendo muita coisa. Mas a gente tem aqui um policial que é o Barry, e o Barry, ele está em um momento onde ele sobe num prédio para tentar impedir uma mulher de se suicidar. Então é uma situação assim bem complicada, ele atende a esse chamado.
E quando ele chega lá, ele percebe que essa moça, ela na verdade está sofrendo de uma síndrome que acontece nos dias atuais, que acho que esse livro se passa em torno de 2018, inicialmente, e que se chama Síndrome da Falsa Memória, então, onde essa pessoa acaba lembrando de coisas que, na verdade, não aconteceram na vida dela. Então, a pessoa acaba meio que enlouquecendo, porque não sabe mais distinguir o que é real, o que não é, e essas memórias acabam afetando muito essa pessoa, porque são memórias realmente muito reais, que não estiveram ali, na verdade, então é uma situação bem complicada. E a gente tem aqui também uma cientista que acaba inventando uma tecnologia que inicialmente ela gostaria que servisse para ajudar pessoas que sofrem de Alzheimer, mas que acaba se tornando uma coisa muito maior do que ela esperava, que é então a Helena. Então a gente acompanha aí o livro do ponto de vista dos dois, a gente vai tendo esses pontos de vista intercalados. E é um livro, assim, muito interessante, é um livro, infelizmente, eu vou dizer que não me conquistou tanto, mas eu gostei bastante. Ele é bastante frenético, é um livro muito rápido de se ler. A gente fica muito curioso, né? Porque é uma situação totalmente diferente aqui. E não sei, eu acho que realmente foi eu o problema de novo. Como eu disse, as minhas leituras, o problema estava em mim, provavelmente. Mas eu achei que ficou um pouco repetitivo aqui em certo momento no meio do livro. Nada assim de muito que me incomodou demais, assim, mas eu acho que deu uma desacelerada no meu ritmo. E por isso eu acabei dando 4 estrelas para esse livro aqui. Gente, eu amo essa capa, eu acho ela muito linda. Mas é uma leitura muito legal. Eu sei que muita gente também ama de paixão esse livro aqui e se apaixona desde a primeira página. Infelizmente não aconteceu comigo, mas foi um livro que eu gostei, tá? Foi interessante. E mais um lá da lista, então, lido e aprovado por mim. Gostei. E por último, mas não menos importante, eu li Lore Olympus, que tá aí super em alta, né? Outra graphic novel que lançou aí, acho que foi no mês passado mesmo, e eu não aguentei de curiosidade, acabei comprando. Aliás, paguei caro nesse livro aqui, mas eu tava muito curiosa e eu gostei bastante, então também é uma graphic novel, está bombando altamente aí no BookTube, no Instagram, TikTok, tudo, né? E aqui a gente tem, então, uma releitura da história de Hades e Perséfone. Então, tem tudo a ver com mitologia grega, que é uma coisa que eu amo. E a gente tem, então, essa releitura nos tempos atuais aqui. O Olimpo é como se fosse uma cidade muito moderna, como se fosse uma Nova York da vida, onde todos esses deuses vivem. E a Perséfone acaba indo morar lá no Olimpo, depois de ser criada pela mãe dela, que, se eu não me engano, é a Artemis. Ih, já esqueci, mas acho que é Artemis no mundo dos humanos por muito tempo e ela era muito super protegida, então finalmente ela alcança essa independência de morar longe da mãe dela, então no Olimpo. Só que ela é uma deusa muito inocente, né? Ela é uma deusa justamente por ter sido criada desse modo pela mãe, que não entende muito de malícia e coisa assim. E ela vai então viver no meio dos outros deuses aí lá no Olympus, que é nesse caso essa cidade, onde ela conhece o Hades, né? E o Hades e a Perséfone, eles vivem uma história de amor, né? De um romance aí. Mas aqui nesse primeiro livro, esse aqui é o volume 1, né? Nesse primeiro livro a gente ainda não tem muito desenvolvido esse romance, é realmente mais como eles se conhecem, a Perséfone aí aprendendo a viver no meio dessa sociedade. Vão com cuidado, porque eu achei que seria uma coisa um pouco mais leve, e na verdade aqui é uma graphic novel que eu diria até que bastante adulta, assim, tanto nos termos, no jeito de falar dos personagens, né, dos outros deuses. Tem umas coisas bastante pesadas que acontecem aqui, inclusive cuidado, porque gatilhos, tá? Tem coisas... tem um capítulo aqui que é muito pesado que acontece com a Perséfone. Inclusive, acho que ele tem um aviso aqui no início de gatilho, então cuidado, tá? Não é uma coisa inocentinha. Mas é bem legal, eu gostei bastante dessa leitura, foi bem divertido. Eu com certeza vou continuar a série. Ele é bem grossinho, só que ele é rápido de ler, porque as coisas. O quadrinho é muito bonito, os traços são bonitos. As cores, cada deus tem uma cor diferente, eu achei isso muito legal, então a gente associa ele pelas cores, tipo a Perséfone é rosa, o Hades é azul, o Zeus é laranja, eu acho, o Poseidon é verde, enfim.
É muito legal e eu gostei bastante e entendi o hype, né? Então, se eu não me engano, no mês que vem já sai o volume 2 e já estou ansiosa para ler. Então é isso, gente. Essas foram as minhas leituras do mês de julho. Me conta aí se você já leu algum desses livros, se você quer ler, o que você achou. Se você fez boas leituras no mês, o que você leu, enfim, me conta. Vou lembrar só mais uma vez para vocês deixarem um curtir aqui no vídeo, se inscrever aqui no canal, me seguir nas outras redes sociais, todos os links vão estar aqui no box de descrição. Se tornar um membro do Clube VIP, o link também estará aqui. E fazer compras na Amazon com o meu link, que me ajuda demais. Então, muito obrigada se você viu até aqui. Vejo vocês no próximo vídeo e até mais. Tchau!